Meus irmãos, quando nós olhamos para a igreja local, nós não estamos olhando apenas para uma organização humana, né? Não é um clube, não é um evento, não é nada nesse sentido. Mas nós estamos olhando para um organismo vivo, e um organismo vivo e espiritual. A Bíblia chama a igreja de a família de Deus, como está descrito lá em 1 Timóteo 3,15. E tem dentro desse sistema, desta família, temos aquilo que nós chamamos de membresia. A membresia da igreja são os membros, aqueles que fazem parte. A membresia da igreja, meus irmãos, nada mais é do que um grupo de pessoas que realmente confessam ser cristãs e que decidiram assumir um compromisso sério, um compromisso visível, um compromisso sacrificial com a comunidade local. No entanto, o grande desafio de um pastor, de uma liderança ou de uma igreja, desde o primeiro século, desde que começou a igreja, o grande desafio é o seguinte: como saber quem são os cristãos de verdade? Como eu disse, igreja não é um clube que você assina, né? Você paga uma mensalidade e aí agora você pode fazer parte deste clube e ninguém não está nem aí sobre a vida que você segue fora deste clube. Não, igreja é um local onde existe uma especificação para você fazer parte desta igreja, que é, você precisa ser cristão. Mas como saber quem é cristão de verdade? A triste realidade da história da igreja é que muitas pessoas entram pelas portas da igreja dizendo que são crentes, adotam os costumes da igreja, aprendem o vocabulário, né? Muitas vezes, graça e paz, Deus abençoe, meu irmão. Então adotam este vocabulário da igreja, adotam às vezes a roupa da igreja. Então eu sei que na igreja eu tenho que vestir daquela forma, mas com o passar do tempo a gente vai vendo, né, que os frutos da vida daquela pessoa revelam que na verdade ela nunca experimentou um novo nascimento. Na escola bíblica dominical domingo passado, nós falamos sobre isso, sobre o novo nascimento. O que é o novo nascimento? Muitas pessoas estão na igreja, mas na verdade não eram da igreja. O apóstolo João, e a gente vai ver bastante sobre João também, alguns versículos em 1 João. Lá em 1 João, não precisa abrir comigo, mantenha sua Bíblia aberta em Marcos. Lá em 1 João 2, 18 e 19, diz assim: Filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, pois sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é do nosso. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? É que existe um grande dilema, uma grande dificuldade dentro da igreja, que é de identificar quem realmente são dos nossos, quem realmente são os cristãos de verdade, e quem são aqueles que estão na igreja, mas na verdade não são cristãos de fato. E eu não quero que você olhe para o lado, né, e diga: ixi, acho que aquele irmão ali, sei não, hein, pastor? Acho que aquele irmão ali, acho que não é crente não. Não quero que você faça isso. A minha intenção nesta devocional, nessa pregação deste domingo de manhã, não é que você fique olhando para o lado e pensando quem são os crentes aqui da igreja. Mas eu queria que nesta manhã você pudesse olhar para dentro do seu coração e pensar: será que realmente eu faço parte da família de Deus? Será que realmente eu sou um cristão verdadeiro? Neste texto
de Marcos 3, 31 a 35, o próprio Jesus, ele resolve este problema, resolve este dilema e nos dá a marca definitiva do verdadeiro discípulo de Cristo Jesus, daquele que realmente faz parte da família de Deus. Não adianta nada, e é o que nós falaremos no final, não adianta nada você fazer parte da igreja, você ser membro da igreja, mas não ser membro da família de Deus. Talvez você e há muitos, que é o que João diz, há muitos que estavam no nosso meio, que eram membros da igreja, que faziam parte do nosso convívio, que tomavam a ceia, que foram batizados, mas na verdade eles não eram dos nossos, e por isso saíram, e por isso foram embora. Eu quero ler com vocês então Marcos 3, 31 a 35, diz assim a palavra do nosso Deus. Marcos 3, 31 a 35. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor, e disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Água? Obrigado, mãe. Meus irmãos, esse texto é um texto curto, mas ele é muito precioso. Eu não sei se isso já aconteceu com você, talvez quando você era criança ou adolescente, talvez você já dormiu na casa do seu colega, já dormiu na casa do seu amigo, né? Ou então você foi para a chácara de alguma pessoa e dormiu lá, ou algo assim. Eu já morei na casa dos meus tios, né? Tios de consideração. Já passei um tempo morando em uma casa que não era da minha família, né? Isso foi na minha época de seminário. E talvez você já tenha feito algo do tipo, né? Dormir na casa ou morar na casa de uma outra pessoa que não é da sua família é algo ao mesmo tempo desconfortável e ao mesmo tempo, para os adolescentes, talvez legal. É algo divertido. Por quê? Porque você nota a diferença de cada família. Você nota o horário de dormir. Então, talvez na sua casa, o seu pai manda você dormir até as 10 horas, mas na casa daquele seu amigo, você vai dormir 00:30, 1h da manhã. Nossa, que legal! É tão divertido isso. O horário de acordar. Então, de cada família é diferente. Eu já dormi em uma casa que eu acordei e aí eu fiquei com fome, porque o café da manhã naquela casa era só depois das 8. Daí você fica naquele desespero, porque, nossa, estou com fome, porque lá em casa eu tomo café cedo, nessa casa é diferente, eles tomam café tarde. Então, cada casa é diferente. Cada casa tem as suas regras, tem o seu lugar de sentar à mesa, o tipo de comida e etc. Você acha isso empolgante? Talvez é legal por 1 dia, 2 dias, 3 dias. Mas se você morar semanas, se você morar meses naquela casa que não é a sua família, você começa a se sentir incomodado. E você logo com o tempo quer voltar para a sua família, quer voltar para a sua casa, para os seus costumes. Como diz uma frase, né? É muito bom viajar, melhor ainda é chegar em casa. Então é muito bom sair, viajar e ter esse tempo, ter uma rotina diferente, mas a gente gosta de estar em casa. Agora, imagine que você queira realmente fazer parte daquela família. Então você diz: não, eu realmente quero fazer parte daquela família. Quero ser adotado por aquela família. O que você teria que fazer? Você não poderia adaptar os seus costumes àquela casa.
Você teria que adaptar, aliás, você não poderia adaptar aquela casa aos seus costumes, né? Então eu quero que aquela casa faça tudo conforme os meus horários, conforme as minhas regras. Não, você tem que se adaptar conforme as regras daquela casa. O que eu quero dizer com essa ilustração? Meus irmãos, há muitos que apenas se aproximam da família de Deus, mas não se tornam família de Deus, pois não querem seguir as regras da casa de Deus. O problema é quando eles pensam que fazem parte da família, mas na verdade não fazem. E isso vai atrapalhando a igreja. Eles querem mudar a igreja. Então, como o Lucas bem disse agora cedo, a Igreja Batista, ela é considerada e reconhecida por ser uma igreja bíblica, por ser uma igreja que busca ter a Bíblia como regra de fé e prática. Busca ter a palavra de Deus como aquilo que nós seguimos como essencial. Mas muitos entram dentro da Igreja Batista e dizem, não, esse negócio de ficar ouvindo a palavra, esse negócio de ficar lendo a palavra o tempo todo, não, vamos mudar isso. A Bíblia é um livro de homens, né, como alguns dizem. Não é a palavra de Deus. Esse negócio de ter um culto em que a gente separa para orar ao Senhor. Para que orar? Vamos fazer outra coisa. Vamos nos divertir. Para que esse negócio de orar? Então, há pessoas que vão entrando dentro da igreja que não fazem parte da família e acham que fazem parte da família de Deus, do fundo da família da igreja, e que vão contaminando dentro da igreja. A grande questão, então, que eu quero fazer para você esta manhã é a seguinte: como eu posso fazer, como eu posso saber se eu faço parte da família? Como eu posso saber se eu faço parte da família de Deus? Se eu faço parte da família de Deus. Quero ler, então, o primeiro ponto aqui. É apenas 2 pontos. Depois eu quero fazer algumas aplicações finais. Como eu posso saber se eu faço parte da família de Deus? Primeiro, tome cuidado em apenas se aproximar da família de Jesus. Se aproximar da família de Jesus. Olha comigo novamente, versículo 31 e 32, que diz assim: Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. O texto relata aqui, meus irmãos, a chegada da família biológica de Jesus. Para entendermos o peso espiritual deste momento, nós precisamos olhar atentamente para aquilo que Marcos nos oferece nesse primeiro texto aqui. Primeiro, Jesus tinha uma família real, tinha uma família biológica. O texto cita textualmente aqui que a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estavam ali com Jesus. Há algumas coisas importantes aqui para dizer, certo? Primeiro, por que o nome de José não aparece aqui? O nome do pai de Jesus não aparece aqui? Porque possivelmente, alguns dizem que ou porque José estava ocupado com o seu trabalho, e por isso não foi até Jesus, ou porque talvez José já havia falecido. Então alguns alegam que José ele não aparece no restante das escrituras, porque talvez ele já tinha até mesmo falecido. Então por isso que José não aparece na morte e ressurreição de Jesus. Maria está lá, mas José não está lá, porque talvez ele já havia falecido então. Só que há alguma coisa importante, eu não quero escandalizar você com isso, mas é a posição da igreja cristã, a igreja batista, em que mostra que Jesus tinha irmãos e irmãs. Marcos 6, versículo 3, diz que Jesus ele tinha uma família humana. Ele possivelmente tinha 4 irmãos homens.
Tiago, José, Simão e Judas. E também irmãs. 2 desses irmãos, que é Tiago e Judas, inclusive mais tarde eles se converteram e escreveram 2 livros bíblicos que levam o seu nome, que é Judas e Tiago. Então, Tiago e Judas são esses 2 irmãos de Jesus. Agora, por que eles estavam buscando a Jesus? E há esse detalhe importante aqui. Porque eles estavam, naquele momento, indo atrás de Jesus. Olha comigo, versículo 20 e 21, aqui de Marcos 3. Então Jesus entrou numa casa e novamente se reuniu ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E depois a acusação aqui dos mestres da lei, dizendo que Jesus era como Belzebu. Ele estava fazendo as obras do diabo, de Belzebu. O que isso é interessante? Meus irmãos, nesse momento, nem a família de Jesus acreditava em Jesus. Nem a família biológica de Jesus acreditava que Jesus é Deus. Nos outros textos paralelos, de Mateus, diz que Jesus, eles queriam prender Jesus, porque estava dizendo que Jesus estava possuído. Até este momento, os parentes de Jesus não acreditavam que ele era Deus. Talvez Maria, por já ter tido a revelação desde a gravidez, talvez alguns ali, mas os seus irmãos não acreditavam que Jesus era de fato o Senhor. Eles saíram para prender Jesus, porque dizia que ele estava fora de si. Uma coisa importante, meus irmãos, que o texto nos traz, é que além deles estarem ali para prender Jesus e chamar Jesus para fora, por isso que o texto, versículo 31 e 32, diz que eles estão lá fora procurando Jesus para prender Jesus. Uma coisa importante é que eles não entram ali. Alguns alegam que o fato deles não terem entrado na casa além da multidão é porque se eles entrassem na casa, eles estavam dizendo que eles concordariam com a pregação de Jesus, que eles concordariam em fazer parte da família de Deus. Há um alerta urgente aqui para as nossas vidas. Meus irmãos, há muitos que dizem: eu sou família de Jesus, por mera tradição, por religiosidade, ou porque nasceram em um lar evangélico, ou seja, tem uma herança familiar. Este foi o meu caso. Eu achava que era crente, apesar de ter se convertido desde a minha infância, mas por muito tempo isso era confuso para mim, porque eu achava que era crente só pelo fato do meu pai ser cristão, até entender que a salvação ela é individual, é de cada um. Há muitos pais que pensam que o filho é cristão. Não, meu filho é crente. Por quê? Não, porque ele vai à igreja comigo, porque ele ora, porque ele lê a Bíblia. Mas muitos pais nem perguntam para os filhos se de fato eles são convertidos. Meus irmãos, não adianta você ficar próximo da igreja, você estar na igreja, você estar no meio da igreja, mas não ser de fato família de Deus. Muitos dizem fazer parte da família de Deus, mas na verdade só ficam do lado de fora. E o que mais importa, meus irmãos, não é se você vai entrar para a membresia da igreja. O que mais importa é se você vai entrar no reino de Deus. O profeta Isaías, lá em Isaías 29:13, e Jesus repete este mesmo texto em Mateus 15:8, ele diz o seguinte:
Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Estar perto de Jesus fisicamente, ou ter o seu nome no hall de membros de uma igreja, ou frequentar a igreja, não significa pertencer a Deus. Não significa pertencer a Deus. Então o que eu tenho que fazer? Se eu não posso apenas ficar do lado de fora, apenas ser um cristão não praticante, o que eu tenho que fazer? Para fazer parte de uma família, você precisa fazer o quê? Fazer um teste de DNA. Né? Como os programas de TV, que até se torna engraçado esses programas, né? Daquela mulher que eu nunca lembro o nome, mas que tem um programa lá para descobrir se você é filho daquela pessoa e não sei o quê, e aí vem com teste de DNA, aí chega lá e diz, você não é o pai, né? Ou você não é o filho daquela mulher, daquela família, etc. Para que você saiba se você faz parte da família, você precisa fazer o teste de DNA. Versículo 33 a 35, Jesus diz, então quem de fato é a sua família? Olha comigo novamente, 33 a 35. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ao fazer essa pergunta chocante, meus irmãos, Jesus não estava rejeitando ou desprezando Maria e desprezando seus irmãos, dizendo que eles não faziam parte da família. Mas nós sabemos que Jesus ele honrou a sua mãe, honrou a sua família até a sua morte. O que o mestre faz aqui é aproveitar uma oportunidade cultural para nos ensinar uma verdade teológica para nós. Jesus ele estabelece aqui um contraste visual poderoso. De um lado, a sua família biológica estava de fora, e de outro lado, tinha pessoas que estavam ouvindo. A sua família biológica estava tentando parar e prender a Jesus, e aquelas pessoas ali estavam ouvindo a Jesus. Jesus olha para eles que estão ali dentro e redefine quem faz parte da família de Deus. Não é por sangue. E por que Jesus faz isso? Porque muitos ali poderiam alegar, eu faço parte da família de Deus porque eu sou irmão de Jesus, porque eu sou mãe de Jesus. Eu faço parte da família de Deus porque eu sou primo de Jesus. O que os judeus diziam era que eles faziam parte da família de Deus simplesmente por serem sangue de Abraão, por serem filhos de Abraão. Eles diziam, olha, nós temos Abraão como nosso pai. E Jesus respondia a eles, não, vocês têm o diabo como pai de vocês, porque vocês não fazem a obra de Deus, mas vocês fazem a obra do diabo. E agora Jesus está dizendo, olha, não adianta nada a minha família que está lá fora dizer que eles fazem parte da família de Deus, da minha família, se eles não obedecerem a Deus. Então o alerta de Jesus é também para a sua família biológica. Eles poderiam alegar, daqui a um tempo, Tiago, o irmão de Jesus, poderia dizer, escrever na sua carta, olha, eu tenho total autoridade, porque eu sou irmão de Jesus. Mas quando Tiago escreve a sua carta, ele diz, Tiago, servo de Cristo Jesus. Mesmo eu sendo irmão de sangue, eu na verdade sou servo de Jesus. Eu entendi que eu sou servo de Cristo Jesus. E eu tenho que obedecer ao meu Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Então Jesus ele diz qual que é o teste de DNA, como que você identifica quem é um verdadeiro filho de Deus. O teste de DNA, Jesus diz, aquele que fizer
a vontade de Deus. Este é meu irmão, este é minha irmã, este é minha mãe. Aquele que fizer a vontade de Deus, este é aquele que faz parte da família. Portanto, o verdadeiro cristão, meu irmão, é aquele que valida a sua membresia da igreja, não porque ele se tornou membro lá em 1989, lá em mil e não sei o que, não, eu sou crente porque eu me tornei membro da igreja naquela época. Mas se aquela pessoa, ela não obedece, não faz a vontade de Deus, do que adianta? Do que adianta? Portanto, lá em Mateus 7:21, Jesus, ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que diz. Há muitos que vão chegar na porta do reino de Deus e falar: Deus, mas eu sou batista. Eu sou da primeira igreja batista em Piracuruca. Não é possível que eu não vou entrar no céu. Mas, Senhor, eu sou crente há 40 anos. Fui crente a minha vida quase toda. Não é possível que eu não vá entrar nos céus. E Deus vai olhar para muitos desses e dizer: você não vai entrar. Você diz Senhor, Senhor, mas você nunca se converteu de verdade. Porque o texto diz, vou ler novamente, Mateus 7:21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aquele que faz a vontade de Deus é aquele que pode entrar no reino dos céus. Como identificar se nós somos cristãos de verdade? Eu quero fazer 3 testes de DNA para você identificar se você de fato faz parte da família de Deus. Primeiro teste do DNA é o teste dos relacionamentos. Teste de relacionamentos, que é a obediência do amor fraterno. A Bíblia, ela deixa bem clara que é impossível fazer parte da família de Jesus se você odeia o seu irmão que está ao seu lado. É impossível você fazer parte da família se você odeia os membros da família. Alguns por aí, que até são bem famosos no YouTube, que dizem que são cristãos, mas odeiam a igreja. Dizem que são crentes, mas odeiam a igreja de Deus, odeiam a noiva de Cristo. Dizem, não, eu sou parte da família de Deus, mas eu odeio a família de Deus. Mas eu faço parte da família de Deus, mas eu odeio a família de Deus. Há muitos, eu não quero citar os nomes desses aí, mas há muitos assim, que estão lá pregando e são famosos no YouTube, no Instagram, e dizem isso. Mas lá em 1 João 3,14, João diz assim para nós: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. E então ele traz uma palavra muito forte aqui para nós. Ele diz: quem não ama, permanece na morte. Como eu sei se eu sou um cristão de verdade? O primeiro teste de DNA é se eu amo o meu irmão. Se há um amor dentro do meu coração que não vem de mim, mas vem de Deus, porque Jesus me amou primeiro, e por isso eu consigo amar a Jesus e consigo amar o próximo. Se eu consigo amar as pessoas, amar meus irmãos, mesmo com as dificuldades, mesmo com as diferenças, mesmo eu não gostando do jeito daquela pessoa, mas esse amor me constrange. O amor de Cristo Jesus em meu coração vai me constrangendo a amar o meu irmão. E se este amor que habita em mim me ajuda, me constrange a amar o próximo, significa que eu já passei da morte para a vida.
mas se eu não amo meu irmão, se eu odeio meu irmão, se eu odeio a pessoa que está do meu lado, significa que eu permaneço na morte. Significa que eu não sou um cristão verdadeiro. Jesus diz também lá em João 13:35, nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Olha que interessante. Jesus diz, se as pessoas quiserem saber quem são os discípulos de Jesus, como que elas vão saber? Alguns vão alegar, por causa da vestimenta. Porque por colocar a Bíblia debaixo do braço. Pelo jeito de falar, né? Porque a gente já chega e diz graça e paz, ou porque a gente já chega e diz paz do Senhor, ou somente paz. É por isso que as pessoas vão identificar que nós somos crentes, que nós somos discípulos de Jesus. Mas Jesus diz, João 13:35, nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Se vocês se amarem, se vocês amarem uns aos outros, as pessoas vão olhar para vocês e dizer, opa, peraí, esses aí não são os discípulos de Jesus? Porque não é possível pessoas se amarem da forma como eles se amam, se não for discípulos daquele que é o amor. Não é possível. Então, quanto mais nos amarmos, quanto mais amarmos uns aos outros, significa que somos discípulos de Jesus. Quero te fazer algumas perguntas. Como você tem tratado os membros desta igreja local? Você se recusa a perdoar? Você guarda mágoas? Você vive isolado, sem querer se envolver na vida da igreja? Ou você isola pessoas, dizendo, não, eu não converso com aquele irmão, não gosto muito da cara dele, não gosto muito do jeito dele, então eu não vou lá conversar com ele não. Meus irmãos, o cristão verdadeiro suporta a fraqueza dos irmãos, serve em amor, serve uns aos outros, porque quem ama o Pai, ama os filhos do Pai. Quem ama a Deus, ama a família de Deus. Há muitas vezes que não é fácil amar a igreja, mas nós devemos amar a noiva de Cristo, devemos amar os nossos irmãos. Este é o primeiro teste, amar uns aos outros. O segundo teste de DNA é a vida de obediência e santidade pessoal. Lá em 1 João 2, 3 e 4 diz, e nisso sabemos que temos conhecido a Deus, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, este é mentiroso, e a verdade não está nele. Então alguns que dizem, não, eu sou crente, mas eu não obedeço nada da palavra de Deus. Não, eu sou crente, mas faz anos que eu não vou na igreja. Eu sou crente, mas esse negócio de ler a Bíblia, de orar, não é comigo não. Meus irmãos, se você não obedece a palavra de Deus, como que você é crente? O texto deixa bem claro, alguns que dizem, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos. Se você não guarda os mandamentos de Deus, significa que na verdade você é um mentiroso, porque você não conhece a Deus. Por isso que lá em Tito 1,16, quando Paulo está confrontando os falsos mestres que estão inseridos dentro da igreja, ele diz, os falsos mestres afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. E é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Texto bem sério aqui. Há muitos que estão dentro da igreja, mas são falsos mestres. Eles dizem conhecer a Deus, mas por meio da prática não conhecem a Deus coisa alguma. Não têm relacionamento algum com o Senhor.
Como que eu posso então trazer isso na prática? Quero te fazer algumas perguntas. Quando você olha para essa semana que se passou, pare e pense. Como foi o seu linguajar? O que você disse? De quem você falou? O que você assistiu quando ninguém estava olhando? Como foi a honestidade, sua honestidade no seu trabalho, nos seus negócios, nas suas finanças? O verdadeiro crente, ele ainda peca, nós ainda pecamos. Mas o verdadeiro crente não consegue morar no pecado. Ele se arrepende, ele confessa, ele chora, ele busca mudar porque o seu maior desejo é obedecer primeiramente a Deus. Se você conhece a Deus, então busque viver em santidade. Terceiro e último teste de DNA, se você é um verdadeiro cristão, é ser não somente ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. É aquele que não só escuta, não só se assenta para escutar a palavra, mas ele se torna também um ouvinte da palavra. Há um livro clássico cristão chamado O que Jesus Faria? O que Jesus faria? Ele é um livro bem antigo de Charles Sheldon. E nessa história deste livro, o pastor da igreja, o pregador, ele faz um compromisso com a igreja local. E chega para a igreja num domingo de manhã e diz: a partir de hoje, tudo o que você fizer no seu negócio, no seu trabalho, no seu lar, em tudo que você fizer, aonde você estiver, você vai fazer a seguinte pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? Tinha um dono de um jornal, e este dono do jornal, toda vez ele colocava propaganda, por causa do jornal, propaganda de cigarro, de bebidas, de boates, de outras coisas. Então esse dono de jornal ouviu essa mensagem, ele era cristão, ouviu a mensagem do pastor, e a primeira coisa que ele fez no seu jornal foi tirar as propagandas de bebida, as propagandas de cigarro, as propagandas de tudo que não prestava. Só que era o maior investimento dele. Era onde ele recebia o maior lucro do seu jornal. Mas ele escolhe: eu não vou mais receber esse dinheiro, que eu sei que a partir de bebida, de cigarro e etc., famílias estão sendo destruídas. Nosso contexto, imagina sobre as bets. Então, os jornais que recebem propagandas de bets e etc. Então, seria mais ou menos esse contexto. E ele cancela todo este patrocínio e foca somente em propagandas que realmente ajudariam as pessoas. Seu jornal, em pouco tempo, se tornou o jornal mais lido e mais conhecido dos Estados Unidos. E se pergunta: o que faria Jesus? Um outro dono de um estabelecimento, ele resolve não vender mais bebidas alcoólicas, sendo que era o local onde mais se comprava bebidas alcoólicas. Ele deixa então de vender. Em pouco tempo, o seu comércio cresce cada vez mais. Simples perguntas. E assim, não só nesses contextos, mas toda a família, cada um dos membros começou, em tudo que eles faziam, fazer a seguinte pergunta: o que Jesus faria? O que Jesus faria em meu lugar? E em pouco tempo, as pessoas elas foram sendo transformadas. E a igreja começou a crescer cada vez mais. Qual que é a fundamentação bíblica para isso? Lá em Tiago 1:22, Tiago diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Em Lucas, Jesus confronta Lucas 6:46, porque vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Meus irmãos,
fazer a vontade de Deus é cumprir a palavra de Deus. É não somente ir à igreja, sentar num domingo, escutar a palavra e depois agradecer ao pastor e dizer: pastor, que palavra maravilhosa, mas eu não vou obedecer em nada, tá? Mas eu gostei da palavra. Uma boa palavra, mas eu não vou cumprir nada daquilo que você disse, porque eu não acho que é assim, mas a palavra foi boa. Há muitos que fazem isso. Não dizem isso, né? Mas muitos fazem isso. Pastor, a palavra foi maravilhosa, mas não é para mim. Eu não vou conseguir obedecer nada daquilo que você disse. Há muitos que são meros consumidores da igreja, mas não são praticantes. Há muitos que são membros da igreja, mas na verdade não ajudam em nada no reino de Deus. Não fazem nada, não cooperam nada com a igreja. Meus irmãos, a igreja local, ela sempre terá joio e trigo crescendo juntos, que é o que Jesus diz lá em Mateus 13. Sempre haverá joio e trigo crescendo juntos. E talvez eu, como pastor, não consiga identificar quem é o joio e quem é o trigo. Talvez os irmãos da igreja não consigam identificar quem são os crentes de verdade e quem não são os crentes de verdade. E tudo bem, isso vai acontecer na igreja, Jesus disse que isso vai acontecer. Mas haverá um tempo, e não vai ser aqui, não vai ser nessa terra. Haverá um tempo em que Jesus vai separar o joio do trigo. E somente quem vai poder entrar no reino de Deus são os trigos. São aqueles que produzem bons frutos. E os joios vão ser lançados fora. Por isso a palavra de Deus, ela nos chama para fazer um autoexame hoje. Não seja aquele que assiste a igreja do lado de fora. Não seja aquele que está do lado de fora vendo o povo de Deus. Mas seja aquele que entra, que faz parte da igreja, que faz parte do reino de Deus, que faz parte da família de Deus. Acabe com esse nominalismo religioso, a ideia de você dizer: não, eu sou um crente, eu sou batista, mas só de nome, mas não de prática. Quando alguém te encontra na rua, eles sabem que de fato você é um cristão pelas suas atitudes ou não. Quando eu estou na rua, principalmente agora numa cidade nova, sempre quando eu vou no cabeleireiro ou vou em algum outro lugar, no mercado, e alguém me pergunta, e é bem costume alguém me perguntar se eu não sou daqui, né? Olha para mim e já não sei o que identifica e diz: você não é daqui não, né? Aí eu: não sou daqui não. Ah, mas você é da onde? Aí começa a dizer, e a conversa vai, a conversa vem, até que me perguntam: e você trabalha de quê? E eu sempre rebato essa pergunta, e eu pergunto para a pessoa: o que você acha que eu trabalho? Com o que você acha que eu trabalho? E alguns vão dizendo, e vão olhando, e vão respondendo alguma coisa: ah, eu acho que é banqueiro, eu acho que é não sei o que lá, quem me dera ser banqueiro, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e vão dizendo alguma coisa. Mas será que chegam e perguntam: não, eu acho que você é crente, eu acho que você é pastor? Talvez, com mais tempo de conversa, consiga identificar que eu sou um cristão, que eu sou um pastor, ou algo assim. Na sua vida, as pessoas que te conhecem, elas reconhecem, em pouco tempo: eu acho que você é crente. Por que você acha que eu sou crente? Porque você age diferente. Isso já aconteceu comigo. Eu acho que você não é daqui não, mas você é crente. Por que você acha? Não, porque você tem um jeito diferente. Não é pela roupa, não é pela vestimenta, mas porque tem um jeito diferente de ser. A família de Deus, ela é identificada porque ela obedece ao Senhor. Qual o seu maior desejo? Qual o seu maior desejo? Que o seu maior desejo não seja somente ser membro de uma igreja. Isso é algo importante. Ter o seu nome arrolado ali, isso é importante também. Mas que o seu maior desejo seja um dia Jesus olhar para você e diante de todos
Jesus olhar, este é meu irmão, esta é minha irmã, venha, entre no reino de Deus. Eu não vejo a hora, meus irmãos, de estar a caminho da porta celestial. E Jesus, e esse é o meu sonho, Jesus sair da porta com braços abertos, me abraçar e dizer: seja bem-vindo, meu irmão, à casa de meu Pai. Entre, há um grande banquete esperando por você. Meus irmãos, que este seja o nosso maior desejo. Que a nossa obediência prática seja a prova visível de que nós pertencemos de fato e de verdade à família do nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, meu Deus, porque podemos pertencer à família de Deus, não por aquilo que nós fazemos, mas pelo sangue de Cristo Jesus, que nos comprou, que nos tirou da morte e nos trouxe para a vida eterna. Pedimos, ó Pai, que o Senhor faça com que todos que estão aqui nesta manhã creiam verdadeiramente em Ti e façam parte da família de Deus. Há muitos que dizem que são membros da igreja, mas nem fazem parte do convívio da igreja. Há muitos que dizem que fazem parte da família de Deus, mas não obedecem ao Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria para identificar estes. E mesmo que a gente não consiga fazer aqui na terra, ainda assim sabemos que o Senhor fará no futuro. O Senhor separará o joio do trigo. E por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a sondarmos os nossos corações, para sabermos se fazemos parte da família de Deus. Assim oramos, pedindo a graça do Senhor sobre nossas vidas. Em nome de Cristo. Amém.